Tirania de Aço capítulo 1126. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. No dia seguinte ao retorno de Berengário de sua visita mensal à Islândia, Itomi se viu sozinha no palácio. Berengário estava ocupado supervisionando o esforço de guerra e Linde não estava em lugar nenhum. Claro, Itomi não sabia disso e, portanto, ela procurou por Berengário em seu escritório. Talvez a recepcionista estivesse em seu horário de almoço, mas quando Itami chegou na entrada, não havia ninguém para cumprimentá-la. Assim, ela respirou fundo para tomar coragem, antes de bater suavemente na porta. Ao contrário do que Itami esperava, a porta estava destrancada e deixada entreaberta. Assim, o impacto de seus dedos abriu-a ligeiramente, revelando o escritório de Berengar em todo o seu esplendor para a imperatriz japonesa. Itami abriu a porta inteira e fez sua entrada em voz alta. Olá, Berengário, você está aqui? Depois de forçar a entrada, Itami percebeu que estava sozinha e soltou um suspiro pesado de decepção. Ela estava prestes a se virar e sair quando viu uma pasta de papel pardo em cima da mesa de Berengar, com grandes letras vermelhas em negrito que soletravam a palavra confidencial. Este documento imediatamente despertou o interesse de Itami, fazendo com que a jovem debatesse internamente se deveria ou não se intrometer nos negócios privados do Kaiser. Após um breve debate interno sobre o assunto, Itami olhou em volta para ver se alguém a tinha visto, antes de fechar a porta atrás de si. Assim que ficou sozinha, a beldade albina foi até a mesa e abriu o arquivo, onde uma foto em preto e branco de Itami em seu antigo uniforme militar foi exibida em um dossiê. Agora Itami não pôde deixar de olhar para o documento onde ela leu o seguinte: possíveis ramificações da não interferência com o Império Japonês. Após uma investigação minuciosa, concluí que talvez por um ato de ignorância ou total incompetência, a jovem imperatriz japonesa entregou armas avançadas e a tecnologia necessária para produzi-las a samurais aleatórios, que há apenas alguns meses estavam prontos para ir para a guerra, uma contra o outro. Ao fazer isso, o sujeito simplesmente se colocou no topo de uma pilha podre, sem fazer muito para estabelecer a lealdade adequada. Seus expurgos frequentes foram para ser educado, desleixado e só conseguiram criar ressentimento contra ela. Mesmo o culto à personalidade que o sujeito construiu em torno de si está repleto de pessoas que estão simplesmente tentando expandir seu próprio poder, sem nenhuma lealdade real à chamada deusa da guerra. É da minha opinião que no momento em que a imperatriz Itamerhiyu chegar ao seu limite e não tiver nada de novo para oferecer aos seus bajuladores, o samurai irá derrubá-la. Contatos na dinastia Ming já confirmaram vários clãs japoneses buscando uma fonte alternativa de munição, levando-me a acreditar que eles estão planejando um golpe contra o regime de Itami. O resultado final de um golpe será nada menos que uma guerra civil, envolvendo uma guerra prolongada de trincheiras montanhas. É inteiramente provável, e quase certo, que algum senhor da guerra se casará à força com o súdito e estuprará até que ela engravide de um filho, a fim de melhorar sua própria reivindicação. O uso de violência contra a família do sujeito é provável, especialmente como um meio de evitar que ela se mate e, assim, leve a gravidez a termo. É certo que o Japão acabará se dividindo em dezenas de feudos feudais que disputam a supremacia, fazendo com que milhares de pessoas com conhecimento industrial fujam para a China, onde sem dúvida iniciarão a Revolução Industrial. Naturalmente, tal resultado causará problemas significativos para o Reich no futuro. Como uma nação industrial com quase 5 vezes a nossa população, a dinastia Ming será um rival geopolítico difícil de enfrentar, mesmo com nossa atual vantagem tecnológica. Perfil psicológico do alvo. Após uma investigação mais aprofundada, que incluiu as opiniões de vários psicólogos militares, parece que a imperatriz Itamerhiyu parece ter uma crença equivocada em suas próprias capacidades e o hábito de subestimar seus inimigos. Acredito que seja porque ela não conheceu ninguém mais capaz. Comparar-se com. Ao se tornar imperatriz, o sujeito parece ser um simples caso do efeito Dunning-Kruger,
onde alguém inexperiente e sem conhecimento tende a superestimar sua expertise. Podemos usar seu excesso de confiança para paralisar as forças armadas de seu país em um pequeno número de vitórias decisivas, caso ocorra uma guerra. Conclusão: a não interferência na região do Pacífico não é uma opção viável simplesmente devido ao fato de que a Imperatriz Tamriel demonstrou notável incompetência para uma mulher em sua posição. Como resultado, o rei agora é forçado a intervir na Ásia para conter o caos que inevitavelmente resultará das ações do súdito. Além disso, seria do interesse do rei aceitar refugiados japoneses que inevitavelmente fugiriam para a China Ming, a fim de evitar o vazamento de conhecimento. No entanto, seria sensato estabelecer aliados na região e armá-los para resistir a futuras agressões japonesas. Planos de ação sugeridos: pressionar a dinastia Ming a entregar todos os refugiados japoneses. Expandir as operações de inteligência dentro do continente japonês e áreas adjacentes. Estabeleça laços diplomáticos com a dinastia Joseon e forneça armas e treinamento ao seu exército. Investimento pesado na Luftwaffe e Kriegsmarine. Reservas seguras de bauxita na Indochina e no Império Majapaiti. Colonize a Austrália, negando ao Japão o acesso aos seus recursos. Estabelecer maior presença naval no Pacífico. Assinado, diretor da Inteligência Imperial, Lind von Kufstein. Depois de ler tudo isso, Itami congelou no lugar pelo que pareceram horas. Sua mente parecia estar trabalhando na capacidade mais lenta possível. A datação deste documento foi logo após o primeiro contato feito entre o Japão e a Alemanha. Desde o início, os alemães interferiram em seus planos por uma questão de segurança nacional. Embora houvesse partes do dossiê com as quais ela se sentiu bastante ofendida, Itami não podia negar que era uma avaliação mais, se não totalmente, precisa de seu reinado e dos problemas que eventualmente resultariam. A parte talvez mais assustadora foi quando o dossiê delineou seu destino potencial após o golpe de Estado, que, se não fosse pela ajuda de Berengar, certamente teria acontecido com ela. Enquanto Itami relia continuamente o relatório, as palavras que Honori havia dito a ela não muito tempo atrás surgiram em sua mente. Querida, todas as críticas da Alemanha são apenas propaganda para fazer o Japão parecer o vilão. Resultados: você simplesmente arruinou sua reputação sem obter nada substancial em troca. Berengar não gosta de sua incompetência, não de seus métodos. Não era de admirar que Berengário tivesse tanta dificuldade em aceitar Itami como uma perspectiva romântica, especialmente depois do discurso que ela fizera ao seu povo. Por um breve momento, ela era uma donzela em perigo que precisava de seu resgate. Mas depois de assumir mais uma vez o manto da Imperatriz do Japão, Itami tornou-se aos olhos de Berengário o ditador incompetente e implacável que só causou problemas para o rei e para o mundo como um todo. Ela havia matado centenas de milhares de pessoas, com pouco para mostrar. Tudo nesse relatório aconteceu, ou foi impedido apenas por causa da ajuda de Berengário. Tal coisa era tão óbvia para Lind e Berengar, mas ela estava completamente cega por sua ambição, ego e avareza para realmente ver isso. Nesse momento, Itami percebeu que ela não era igual a Berengário, e nunca seria. Mesmo que a Alemanha de Berengar não existisse neste mundo, ou se eles nunca tivessem interferido em seus planos, um golpe de Estado era inevitável, e seu destino sem a interferência do rei teria sido muito pior do que o que ela acabou tendo. Itami não disse uma palavra, enquanto guardava o dossiê de volta em seu devido lugar e saía do escritório de Berengar com uma expressão completamente estupefata em seu rosto bonito. Havia tantas coisas em que ela precisava pensar, e não havia tempo suficiente no mundo para fazê-lo. A imperatriz japonesa estava tão perdida em seus pensamentos que nem notou Lind se escondendo nas sombras, observando cada movimento dela. A beldade ruiva tinha um sorriso vaidoso em seu lindo rosto quando ela entrou no escritório de Berengar e escondeu o arquivo antigo, que ela explicitamente havia deixado para Itami encontrar. No momento seguinte, Berengar entrou na sala e avistou sua esposa, de pé em sua mesa, onde ele rapidamente perguntou o que ela estava fazendo. "E o que você está fazendo aqui, no meu escritório sozinho?"
Tirania de Aço capítulo 1127. Enquanto Itami estava sozinha em seu quarto, refletindo sobre toda a sua vida e as muitas escolhas que fez ao longo do caminho, Yasmin e as crianças voltaram para casa com sorrisos largos no rosto. Gazi estava muito feliz com sua pequena noiva que ainda morava com seus pais em Nevarre. Quanto a Zara, ela ficou extremamente satisfeita com seu primeiro teste de foguete bem-sucedido. Ela segurava um videocassete na mão enquanto tremia de emoção. A garotinha mal podia esperar para ver seu pai e informá-la de sua conquista. Não muito depois de Yasmin entrar no palácio com seus muitos filhos, Berengário correu para encontrá-los. A emoção que sentiu com o retorno da beleza mourisca madura era algo que só um homem que havia se separado de seu amor poderia realmente entender. Ele rapidamente pegou a mulher e a girou, enquanto a beijava apaixonadamente, uma ação que ela não esperava. Assim que Yasmin finalmente teve um momento para respirar, ela rapidamente perguntou sobre a viagem de seu marido ao exterior. Então, como foram as coisas? Suas pequenas férias foram sem incidentes? Berengar sorriu e acenou com a cabeça antes de mudar o assunto para outra coisa. Foi muito agradável. Agora me diga, como foi sua visita a Granada? O menino aprendeu algumas coisas. Antes que Yasmin e Gazi pudessem responder, Zara perdeu paciência e se intrometeu. Papai, olha o que Zara fez. Sem esperar, a moça enfiou o videocassete nas mãos de Berengário, que sorriu e acariciou os cabelos da moça. Oh! O que você fez enquanto o papai estava fora? Vamos assistir juntos. Apesar da expressão entusiasmada no rosto de boneca de Zara, Yasmin não gostou nada e rapidamente estragou a diversão da garota. Zara será punida por lançar um foguete nos jardins do Palácio Granadã. O que ela fez foi incrivelmente perigoso e assustou mais do que algumas pessoas. Decidi deixar que você decida qual a punição ela receberá. Embora Yasmin estivesse visivelmente chateado, Berengário estava bastante excitado. Ele queria ver a filmagem que Zara havia feito de seu primeiro lançamento bem-sucedido. Embora tivesse lido sobre isso no jornal diário, não havia relatos em primeira mão. Assim, o homem fingiu uma expressão severa em seu rosto enquanto dava uma punição à filha, que considerou adequada. Bem, Zara, já que sua mãe diz que você deve ser punida por suas ações, então você deve acompanhar o papai ao Homem Teater para que eu possa testemunhar com meus próprios olhos o que você fez que merece punição. Berengar não esperou a aprovação de Yasmin, e apressou-se a pegar na filhinha e carregá-la para o Homem Teater. Ele não ousou olhar para trás, porque sabia com certeza que sua esposa estava furiosa. Sabendo disso mais uma vez, o homem havia deixado sua filha em liberdade por suas repetidas travessuras. Naturalmente, a presunção de Berengar era inteiramente correta, pois Yasmin tinha os braços cruzados sobre o seio substancial enquanto olhava para as costas do marido. Mesmo sabendo que isso era exatamente o que iria acontecer, ela ainda adiou o julgamento do homem. Assim, no final, ela não conseguiu ficar brava com ele. Depois de chegar ao Homem Teater, Berengar enfiou a mão em um armário que continha um saco de milho caramelo, junto com 2 latas de refrigerante da mini geladeira. Ele então trouxe os lanches para o sofá reclinável onde Zara se sentou confortavelmente, esperando para reproduzir o vídeo. Assim que se sentou, Berengar partilhou a guloseima com a filha, onde os dois se recostaram nas suas cadeiras e assistiram ao desenrolar da filmagem. Na tela grande, Zara estava contando o tempo até decolar casualmente, até que ela finalmente apertou o botão que lançou o foguete relativamente pequeno no ar. A câmera então deu uma panorâmica e seguiu o foguete enquanto ele subia cada vez mais alto no céu até finalmente cair com segurança dentro do jardim com seu paraquedas. O filme terminou repentinamente e as luzes voltaram a acender, revelando o rosto sorridente de Zara. Ela estava ansiosa pelos elogios de seu pai e esperou pacientemente para recebê-los, apesar de sua natureza impaciente. Quanto a Berengário, ficou bastante chocado com o que viu. Embora ele não conhecesse os detalhes do projeto do foguete e como ele funcionava,
Era bem possível que um foguete tão pequeno tivesse realmente passado pela linha de Kármán. Haveria necessidade de estudos mais aprofundados do foguete que Zara havia construído a partir do que era claramente principalmente sucatas e talvez algumas peças especiais montadas grosseiramente por maquinistas. Mas não havia como confundir o alcance desse foguete. Zara começou a fazer beicinho ao ver seu pai continuar olhando para a tela agora em branco com uma expressão peculiar no rosto. Ela estava prestes a bater em seu ombro com seus pequenos punhos quando o homem abriu um largo sorriso e deu um tapinha na cabeça da menina com carinho paternal. Essa é a minha garotinha. Não acredito que você fez um foguete tão excepcional tão jovem. Marque minhas palavras, um dia, quando finalmente pousarmos na lua, será graças a você. Acabei de ter um ataque repentino de inspiração. Acho que vou criar um fundo para ajudar crianças superdotadas como você a perseguir seus sonhos científicos. O que você acha do nome Fundo Princesa de Granada? Zara abriu um sorriso 2 vezes maior que o de seu pai ao ouvir isso e rapidamente abraçou o homem enquanto agradecia o elogio. Parece maravilhoso. Papai, Zara fez bem? Berengar mais uma vez começou a acariciar o cabelo sedoso da garota enquanto respondia com mais elogios. Zara não apenas fez bem, Zara fez incrível. Estou realmente surpreso que você tenha conseguido construir uma coisa dessas na sua idade. Não diga isso ao seu irmão, mas você pode ser um pouco mais esperto do que Hans. Tal elogio foi o máximo que Zara já recebeu em sua jovem vida. Hans era considerado um ícone do Reich, um herói de guerra e o jovem gênio mais promissor da curta história do país. Ser comparada ao meio-irmão mais velho, pelo próprio pai, foi a maior alegria que ela já experimentou. Assim, ela foi rápida em expressar sua descrença. Você realmente quis dizer isso? Berengar continuou a sorrir e acariciar a cabeça da garota enquanto respondia mais uma vez. Não posso dizer com certeza, mas é totalmente possível. Sua mãe errou ao adverti-lo. Você não merece ser punido por isso. Em vez disso, vou recompensá-lo por suas conquistas. Que tal papai construir seu próprio instalação de teste privada? Onde você estará livre para experimentar seus projetos de foguetes para o conteúdo do seu coração. Terei até mesmo quaisquer componentes que você precisa, especialmente fabricados pelos profissionais do Royal Kufstein Armory. Como isso soa? Os olhos cor de âmbar de Zara ficaram praticamente dourados como seu cabelo, pois brilhavam com uma combinação de alegria, antecipação e empolgação. Ela não podia acreditar que seu pai estava disposto a poupar tal despesa para ela e rapidamente o abraçou mais uma vez. Obrigado, papai. Berengar simplesmente riu e continuou a acariciar a cabeça da garota. Ele mal podia acreditar que havia gerado 2 gênios excepcionais. Naturalmente, ele não poderia permitir que a garota atistasse seus foguetes nos jardins do palácio, mas prejudicar sua engenhosidade seria um ato criminoso. Zara precisava de um ambiente onde pudesse experimentar com segurança seus designs e, por causa disso, Berengar estava mais do que disposto a economizar nas despesas. Assim, não demoraria muito para que foguetes fossem regularmente lançados sobre os céus de Kufstein. Embora os projetos de Zara fossem inovadores e tivessem sucesso, ainda levaria várias décadas até que o Reich conseguisse levar um homem à Lua. Afinal, eles estavam apenas arranhando a superfície da astrofísica e da engenharia astronáutica. Tirania de Aço capítulo 1128 semanas se passaram desde que Itami encontrou pela primeira vez o dossiê que Linde compilou sobre ela durante os primeiros dias das relações diplomáticas entre o Japão e a Alemanha. E durante esse tempo, Itami passou quase todos os minutos de seu tempo livre refletindo sobre o quão fodida ela era como a imperatriz do Japão. Enquanto o estado próspero e pacífico do rei teve um grande impacto na percepção de Itami em relação àqueles que ela considerava seus inimigos. Uma parte dela continuou a lutar e lutar para ser vista como igual ao Berengário. No entanto, agora, toda a confiança anterior que ela tinha em sua própria capacidade aparentemente se dissipou da noite para o dia. Apesar dessa mudança repentina de personalidade, Itami continuou a fazer o possível para se redimir aos olhos dos deuses e dos homens.
No momento, a beldade albina estava reunida na embaixada japonesa temporária localizada em Kufstein, onde ela e seus membros do gabinete estavam discutindo a criação de uma nova constituição japonesa. Hitomi franziu as sobrancelhas enquanto olhava para as propostas que lhe foram dadas pelos vários membros de seu gabinete, que ela havia escolhido entre a população altamente educada de Little Kyoto. Não importa como ela olhasse para as várias sugestões, elas foram modeladas principalmente de acordo com a Constituição da Alemanha. O que imediatamente chamou a atenção dela foram as proteções governamentais reservadas à nobreza japonesa, contra as quais Itami foi rápido em argumentar. Não haverá casa dos senhores dentro de nosso governo. Embora eu saiba que a nobreza é uma parte crítica das tradições da Alemanha e da sociedade como um todo, não haverá lugar para ela no Japão. Especificamente, porque pretendo abolir completamente a classe samurai quando eu recuperar meu trono. Em vez disso, devemos fazer da legislatura bicameral algo mais exclusivo para nossas próprias circunstâncias. Proponho que estabeleçamos uma Câmara de Representantes que seja eleita diretamente pelo povo. Considerando que temos um Senado que é eleito pelos representantes dentro de cada legislatura da província. Além disso, acredito que devemos limitar o número de senadores a 2 por prefeitura. Considerando que o número de deputados federais por cada prefeitura deve ser baseado inteiramente na população de cada prefeitura. O que vocês acham desta proposta? Os membros do gabinete falaram entre si por alguns momentos, antes que uma jovem, não muito mais velha que a própria Itami, fizesse uma pergunta. Com este sistema, quem será o eleitorado? Aqui na Alemanha, tal privilégio é reservado para homens alemães de sangue puro que podem passar em um teste de alfabetização política e pontuar bastante alto em um teste de QI. Esses homens também devem ser contribuintes ativos e servir ao Estado em alguma função, seja como soldado ou primeiro respondente. Também vamos limitar nosso eleitorado a esses indivíduos ou você tem outros planos? Naturalmente, Hitomi já estava ciente dessas disposições da Constituição alemã. Como uma mulher americana do século XX, havia muitas reclamações que ela tinha sobre esses requisitos rigorosos para votar. Embora Itami soubesse muito pouco sobre a vida passada de Berengar, parecia que ele vinha de uma época semelhante à dela e de uma civilização ocidental semelhante. Esses requisitos arrogantes em relação ao direito de voto definitivamente não eram algo com o qual a maioria das pessoas nos Estados Unidos concordaria. No entanto, depois de pensar cuidadosamente sobre o assunto por vários momentos, Itami percebeu os muitos benefícios de ter um eleitorado de elite. Muitos dos problemas que a sociedade americana enfrentou em sua vida passada foram resultado de dar à pessoa comum o direito de voto. O triste fato é que a maioria dos americanos era simplesmente muito ignorante sobre o processo político e muito suscetível a tudo o que ouviam de outras pessoas, para realmente ser confiada uma responsabilidade tão monumental. A última coisa que Itami precisava era que o Japão sofresse um colapso quase total nos próximos 300 anos, porque as massas votaram em representantes que criaram políticas que não beneficiaram o povo ou o Estado, mas a si mesmos e seus senhores corporativos. No entanto, ao mesmo tempo, Itami acreditava que as restrições de voto de Berengar ainda eram muito intensas e, portanto, decidiu ser mais tolerante do que ele com quem tinha permissão para votar em sua sociedade. Acredito que, desde que um cidadão do Japão pague seus impostos e possa passar em um teste básico de alfabetização política, embora tenha um QI acima de 100, ele deve ter permissão para votar em seus representantes. Quanto ao poder executivo, seguiremos o exemplo que a Alemanha estabeleceu com um monarca, cujo sucessor é escolhido com base em seu mérito e caráter, e é escolhido pelo próprio monarca. Se, no entanto, o monarca falecer antes de escolher seu herdeiro, o sucessor será escolhido na dinastia do monarca com base no voto da maioria simples do Conselho Real, Gabinete. Alguém discorda desse sentimento? A mesma mulher que havia falado anteriormente levantou a mão mais uma vez antes de fazer a próxima pergunta em sua mente. Então, estou assumindo que todos os governadores da província serão escolhidos e demitidos pelo monarca, assim como é feito na Alemanha.
Itumi simplesmente acenou com a cabeça concordando com essa observação, fazendo com que os membros do gabinete escrevessem esse sentimento no pedaço de papel que funcionava como seu documento constitucional oficial. Depois de perceber isso, Itumi lembrou-se de algo importante que ela foi obrigada por um tratado a acrescentar à sua Constituição e, portanto, mencionou brevemente. Além disso, certifique-se de adicionar uma emenda à Constituição que esclarece que o Império do Japão deve se limitar a uma força de autodefesa que consiste na quantidade mínima de soldados necessários para defender a nação de ameaças estrangeiras e domésticas. Como parte do meu tratado com Kaiser, esta é uma condição inegociável. Portanto, não quero ouvir nenhuma reclamação. Itumi passou várias horas em longas discussões sobre detalhes minuciosos sobre a Constituição japonesa. No final, acabou sendo algo muito semelhante à atual Constituição alemã, mas menos restritiva ao eleitorado, além de incluir mulheres em cargos de poder político. Ao cair da noite sobre a cidade de Kufstein, Itumi voltou ao palácio, onde viu que Berengar esperava sua chegada. O homem tinha uma expressão estoica no rosto ao expressar seu desejo de falar com a imperatriz japonesa. Imperatriz Itami, se você tiver tempo, gostaria de falar com você em meu escritório. Embora Itami estivesse exausta com as deliberações anteriores, ela não negou o pedido de Berengário. Afinal, esta era a primeira oportunidade real que ela tinha de falar com o homem em semanas. Assim, a beldade albina seguiu Kaiser até seu escritório. Uma vez lá dentro, Berengar fechou a porta atrás de si antes de servir 2 copos de vinho. Ele entregou um para Itami enquanto se sentava em sua cadeira. Uma vez completamente relaxado e tomando um gole da bebida alcoólica, Berengário começou a falar. Ouvi dizer que você acabou de participar do que poderia ser considerado a primeira convenção constitucional do Japão. Também entendo que você decidiu modelar seu governo em grande parte de acordo com o meu. Posso perguntar por quê? Itumi estranhou que Berengário já soubesse desses detalhes, embora não tivessem passado nem 30 minutos desde que ela terminara as deliberações. Então, novamente, com quão robusta era a rede de inteligência do homem, Itami percebeu que talvez não fosse tão surpreendente. Assim, ela tomou um gole de seu vinho, enquanto encarava Berengário profundamente em seus olhos desiguais antes de responder a sua pergunta com um tom igualmente estoico em sua voz. Vou ser honesto, o governo que você estabeleceu neste mundo parece ser bastante robusto e projetado para a estabilidade de longo prazo a todo custo. Você sozinho se esforçou para fornecer ao povo alguma forma de representação, enquanto ainda mantém uma quantidade significativa de autoridade em suas próprias mãos. Você também eliminou a preocupação mais preocupante que as monarquias tradicionalmente têm, que é a seleção de um herdeiro apropriado. A única reclamação que realmente tenho com a sociedade que você construiu é como as mulheres são limitadas nela. Claro, as mulheres podem servir nas forças armadas, mas apenas em funções de apoio, e podem trabalhar tanto para corporações quanto para agências governamentais, se assim o desejarem, mas não têm direito de votar ou ocupar cargos. Decidi que isso precisava ser corrigido em minha própria sociedade. Berengar zombou ao ouvir essa reclamação antes de fazer uma observação que também não esperava. As mulheres têm seu próprio papel a desempenhar na sociedade alemã. Um que é tão importante quanto o papel que os homens devem desempenhar. Mas a política, esse é o reino dos homens e deve permanecer como tal. Itumi não sabia como responder a esta declaração. Ela queria argumentar contra as palavras de Berengário, mas de alguma forma ela sabia lá no fundo que essa não era a melhor ideia. Assim, ela só podia permanecer em silêncio e beber de sua bebida antes de mudar a conversa para algo totalmente diferente. Então, como vai a guerra? Berengar ergueu ligeiramente a sobrancelha antes de enfiar a mão na gaveta da escrivaninha e tirar uma pasta, que entregou à mulher. Itami deu uma olhada na foto, que estava em cima de uma pilha de documentos e quase teve um ataque cardíaco. Isso não pode ser. Berengar tomou um gole de vinho antes de responder ao choque da mulher com uma expressão sombria no rosto. Receio que as coisas tenham progredido de uma maneira que nenhum de nós previu.
Agora não tem escolha a não ser ordenar uma invasão em grande escala do continente japonês. Sugiro que você faça o possível para coordenar com seus leais em o campo. Porque as coisas se tornaram muito mais complicadas. Tirania de Aço capítulo 1129. A queda do Shogun. Cerca de 72 horas antes de Itami terminar o primeiro rascunho da nova Constituição do Japão, Shiba foi contido no Palácio Real em Yankyo. O homem havia se barricado e o que restava de seus seguidores dentro de seu palácio. Por que ele faria tal coisa? Porque depois de sofrer meses de abuso nas mãos do atual Shogun, as forças que antes eram leais a ele pegaram em armas em rebelião. No entanto, eles não ficaram do lado dos legalistas de Itami, que atualmente estavam avançando do sul. Em vez disso, cada homem seguiu um general diferente, que se declarou o novo imperador. A essa altura, havia pelo menos 13 pretendentes diferentes ao trono que Itami havia deixado vago, não incluindo o próprio Shiba, e pelo menos 5 dos exércitos desses senhores da guerra estavam lutando nas ruas de Yankyo pela supremacia. Shiba olhou para fora das janelas fechadas com tábuas quando uma bala ricocheteou na borda, fazendo-o cair de bunda de medo. Ele não podia acreditar que tal crise tivesse ocorrido tão rapidamente e agora estava em pânico enquanto lutava para encontrar uma solução para o problema que enfrentava atualmente. Tem que haver uma maneira de controlar a situação. E o coronel Fujii Mochizuki? A brigada dele não está por perto. Não podemos enviar uma mensagem a ele pedindo ajuda pelo rádio. Infelizmente para Shiba, o oficial mais próximo balançou a cabeça com uma expressão sombria no rosto antes de responder a pergunta. Não, senhor. Mesmo que pudéssemos entrar em contato com o coronel, o que não podemos devido à destruição da torre de rádio do palácio. Ele já jurou lealdade ao clã Takeda. Na verdade, eu não ficaria surpreso se a brigada do coronel era uma das facções que atualmente sitiam a cidade. Shiba imediatamente bateu com o punho no móvel mais próximo ao ouvir isso. A qualquer momento, os últimos defensores do palácio seriam derrotados, e o inimigo viria correndo pela entrada, pronto para reivindicar sua vida. De repente, os sons de tiros e morteiros pararam, e tudo ficou estranhamente silencioso. Shiba sentiu um arrepio percorrer sua espinha, assim como uma voz alta soou em todo o pátio do palácio. Aqui é o coronel Fujii Mochizuki falando em nome do clã Takeda. A cidade de Yankyo está agora sob nosso controle e temos o palácio cercado. Embora tenhamos a capacidade de explodir o palácio e todos nele, estamos dando àqueles dentro uma última chance de se render. Saia com as mãos para cima e entregue-nos o general Shiba Kiyohiko, ou prepare-se para enfrentar as consequências. Daremos 5 minutos para que decidam suas ações. Após isso estaremos detonando o TNT que estamos colocando no palácio. Shiba imediatamente começou a entrar em pânico. Ele estava em uma sala cheia de homens armados, nenhum dos quais realmente queria morrer tão lamentavelmente. Esses soldados estavam começando a sussurrar entre si exatamente o que planejavam fazer. Quanto ao mais leal dos homens de Shiba, eles formaram fileiras ao seu redor e apontaram seus rifles. O oficial comandante encarregado desses poucos soldados deu um comando simples ao resto dos barricados dentro do palácio. Nem pense nisso. Devemos nossas vidas ao Shogun, e morreremos antes de entregá-lo ao clã Takeda. Qualquer um de vocês que sequer pensar em agir contra o Shogun será fuzilado na hora. Este ato de hostilidade do mais leal dos homens do Shogun fez com que o resto dos soldados dentro do palácio entregassem suas armas. Assim que Shiba exalou um profundo suspiro de alívio, ele sentiu a lâmina fria e penetrante de uma facada de aço em um de seus rins. Shiba olhou para trás em estado de choque, pois um de seus guarda-costas retirou silenciosamente sua baioneta e começou a esfaquear repetidamente o Shogun nos rins, acabando rapidamente com sua vida. A última coisa que Shiba viu antes que a luz desaparecesse de seus olhos foi a visão de seu assassino sendo morto a tiros pelo resto de seus guarda-costas, seguido pelo caos que se seguiu. O caos imediatamente se seguiu à morte de Shiba quando tiros ecoaram por todo o interior do palácio. Era impossível saber quem estava do lado de quem. A primeira morte foi do soldado que assassinou Shogun.
Esses guarda-costas, ainda leais, imediatamente apontaram seus rifles semiautomáticos tipo 4 para o torso do homem e o acertaram com mais de uma dúzia de tiros. No momento seguinte, aqueles que queriam se render levantaram seus rifles e atiraram contra os guarda-costas. Os ecos de seus tiros ressoaram no pátio, fazendo com que o coronel apressadamente desse uma ordem a seus homens. Quebre essa barricada agora. Os homens rapidamente fizeram o que foram instruídos e abriram a entrada do palácio, onde viram algumas dezenas de corpos mortos, junto com outros 12 homens lutando uns contra os outros com as próprias mãos. Rapidamente o coronel entrou no local e encontrou o corpo de Shiba caído frio no chão. Ele estava furioso e rapidamente gritou com aqueles homens que ainda estavam lutando entre si. O que aconteceu aqui? Percebendo que haviam sido cercados, os soldados interromperam seu pequeno conflito e responderam rapidamente ao coronel, esperando que ele poupasse suas vidas. Senhor, um dos guarda-costas de Shiba matou antes que pudéssemos decidir como proceder. O que se seguiu foi o caos que você vê agora. A testa do coronel se contraiu de raiva quando ele imediatamente ordenou a execução de todos os sobreviventes de Shiba. Levem esses homens para trás e atirem neles. Assim que estiverem mortos, desmembre seus cadáveres. Não tenho pena de traidores. Ao perceber que um destino terrível os aguardava, os sobreviventes correram em direção ao coronel em um último ato de desafio antes de serem baleados antes mesmo de chegarem a 3 metros do homem. O coronel então cuspiu em seus cadáveres antes de sair de cena. 3 dias depois, Itami olhou para uma foto que capturou as consequências com total descrença em seus olhos. O que foi exibido na foto foi o cadáver do general Shiba Kiyohiko, deitado em cima de uma pilha de cadáveres desmembrados do lado de fora do Palácio Real Japonês em Yankyo. O mais notável foram os banners da Takeda voando orgulhosamente no topo do prédio, exibindo a mudança de propriedade. Ela nunca esperou que Shiba fosse morto tão rapidamente depois de traí-la e sentiu que havia sido roubado do prazer de executar o homem ela mesma. Levou vários momentos para Itami organizar seus pensamentos antes de perguntar uma única palavra a Berengar. Como? Berengar pousou a taça de vinho e olhou para Itami com uma expressão peculiar no rosto, quase como se fosse de um remorso. Sei apenas o que ouvi de meus agentes em Yankyo e, mesmo assim, o conhecimento deles sobre o incidente é limitado. Isso não impediu Itami de fazer a mesma pergunta que ela havia feito antes desta observação. Como? Berengário suspirou pesadamente antes de explicar o que havia acontecido. Ele parecia estar pensando nas consequências da morte de Shiba enquanto a descrevia. Aproximadamente 72 horas atrás, o que restou do exército de Shiba no norte voltou-se contra ele. Aparentemente, o homem estava executando seus principais oficiais à torto e à direito, e aqueles que ainda viviam decidiram que já era o suficiente. Um total de 13 dos generais de Shiba declararam rebelião aberta e cada um deles se nomeou imperador. Uma batalha ocorreu em Yankyo entre as forças de Shiba e 5 desses senhores da guerra. No final, o clã Takeda saiu por cima e cercou o palácio, ameaçando explodi-lo se os homens de Shiba não o entregassem. Supostamente, um conflito eclodiu entre aqueles homens ainda dentro do palácio e, no caos que se seguiu, um deles esfaqueou Shiba até a morte por trás. Isso fez com que os sobreviventes lutassem entre si. Ao fazer isso, o coronel encarregado das forças de Takeda ordenou a invasão do prédio. Ele ficou tão furioso com essa traição repentina que ordenou a morte e o desmembramento de todos os envolvidos na morte de Shiba. Essa pilha de corpos que você vê na foto pertence a Shiba e aos homens que o traíram. Isso me colocou em uma situação muito precária. Minhas mãos estão atadas. O continente japonês está prestes a entrar em erupção em um estado de guerra total. A fim de estabilizar a situação e pôr fim a esta crise antes que saia do controle, devo iniciar uma invasão em grande escala do Japão. Isso era algo que eu queria evitar, se possível, mas Shiba provou ser um ditador ainda mais incompetente do que você. Surpreende-me que você tenha criado uma nação de homens tão inúteis. Já fiz as ligações para os departamentos necessários. A partir deste momento,
100.000 fuzileiros navais alemães estão sendo implantados no que resta do seu império e, ao fazê-lo, eles devem eliminar esses 13 senhores da guerra e restaurar a ordem na região. É bom que você já tenha criado a fundação de seu novo governo aqui em Kufstein, porque dentro de um mês você estará sentado em seu trono. Então sugiro que descanse um pouco, porque nos próximos dias vou precisar de você ao meu lado para assumir o comando da situação. Itumi ainda estava tendo dificuldade em acreditar em tudo o que havia acontecido, e de repente, talvez se ela soubesse do colapso mental de Shiba e das repetidas execuções de seus oficiais com antecedência, talvez ela não ficasse tão chocada. No entanto, apesar de tudo o que aconteceu, ainda havia algo de bom que veio de todo esse desastre. E isso era o fato de que ela estaria próxima de Berengário, trabalhando de mãos dadas com o homem para ajudar a restaurar a ordem em sua terra natal. Assim, ela não pôde deixar de se sentir excitada ao sair do escritório de Berengar e voltar para seu quarto para uma boa noite de descanso. Tirania de Aço capítulo 1130 Tomando o palácio. O pedido chegou no meio da noite. Uma invasão em grande escala do continente japonês e da ilha de Sakhalin havia começado. 100.000 fuzileiros navais alemães se posicionaram com seus veículos blindados nas costas do Japão, enquanto dezenas de milhares de paraquedistas saltaram dos seus acima. A Kriegsmarine continuou a bloquear a ilha, garantindo que nenhum refugiado pudesse escapar para a dinastia Ming, enquanto a Luftwaffe bombardeava locais estratégicos dos céus. Ao redor do que restava do Império Japonês, os alemães começaram a invadir o país como um maremoto. No entanto, a missão mais crítica dessa invasão foi deixada para a Unidade de Operações Especiais de Elite do Reich. Os Sturmkommandos, liderados por ninguém menos que o coronel Andreas Jaeger, estavam atualmente sentados em um turbojato, avião de carga de longo alcance, esperando o momento de cair. Por mais de uma década, Andreas serviu no exército de Berengar. O mundo mudou rapidamente ao seu redor e o combate evoluiu para um nível que ele nunca imaginou ser possível. Uma coisa era certa em sua mente: quando esta guerra finalmente chegasse ao fim, a Alemanha não teria mais um rival no cenário mundial, e seu trabalho se tornaria principalmente o de combater os selvagens. Talvez depois dessa implantação, ele devesse finalmente pendurar as luvas e se aposentar. Ele tinha 2 esposas esperando por ele em casa, uma das quais era uma beldade coreana que havia sido presenteada a ele pelo rei Joseon. Cada uma de suas mulheres lhe deu 3 filhos, que falharam totalmente em ser um pai adequado. Sim, uma vez que esta missão foi concluída, uma aposentadoria adequada estava em ordem. Talvez ele até usasse a conta do GI e frequentasse uma universidade. Afinal, a única razão pela qual ele era oficial era porque havia passado pelo treinamento intensivo que Berengar dava aos soldados que foram os primeiros a se juntar às suas fileiras tantos anos atrás. Ao contrário da maioria dos outros oficiais do exército alemão, ele não havia frequentado uma universidade e, portanto, precisaria compensar isso assim que seu serviço fosse finalmente concluído. No momento em que Andreas pensava nisso, a luz verde que sinalizava que era hora de pular apareceu dentro da cabine, fazendo com que o homem se levantasse silenciosamente e se aproximasse da porta, que ele abriu. Sem dizer uma palavra, o veterano operador das forças especiais saltou do avião e desceu rapidamente para a cidade de Yankee abaixo. Por fim, o restante da unidade saltou do avião e abriu seus paraquedas, onde se encontraram com Andreas nos arredores da capital. A inteligência, que havia sido conduzida por reconhecimento aéreo antes de sua implantação, sugeriu que o clã Takeda ainda não sabia da invasão massiva que estava ocorrendo no momento. Como resultado, os soldados que estavam guarnecidos em Yankee não estavam em alerta máximo, algo que Andreas e seus homens poderiam usar a seu favor. O que foi confirmado foi o fato de que o líder do clã Takeda havia entrado na cidade e reivindicado o palácio como sua residência pessoal. Este foi um ato destinado a desafiar os outros senhores da guerra a derrubá-lo. No entanto, como resultado desse desafio, os alemães também o aceitaram. Assim, a missão que Andreas e seus homens receberam não era outra senão o assassinato de Takeda Minoria e a captura de Yankee.
Silenciosamente, Andreas fez sinal para que seus soldados convergissem para a cidade, onde rapidamente encontraram soldados japoneses embriagados, passeando pela cidade com suas armas de fogo na mão. Eles falaram em sua língua nativa enquanto brincavam sobre a morte do shogun anterior. Você estava aqui para a morte de Shiba. No entanto, antes que o outro soldado pudesse responder, Andreas e sua equipe de fogo saltaram das sombras, vestidos com sua camuflagem urbana, e cravaram suas facas de bota no pescoço do inimigo embriagado. Os dois homens nem tiveram tempo de reagir antes que suas vidas fossem tiradas pelos operadores alemães. Depois de matar silenciosamente os dois soldados, Andreas acenou para os outros 4 homens ao seu lado, que levantaram os 2 corpos e os esconderam em um carrinho de mão próximo, cheio de sacos de arroz. Evidentemente, essas eram as rações da guarnição da cidade. Tendo matado os 2 inimigos com sucesso, os operadores alemães rapidamente levantaram seus rifles e continuaram pelas ruas da cidade, onde eles e os outros esquadrões eliminaram secretamente todo e qualquer soldado japonês que encontrassem. Enquanto caminhavam lentamente para o palácio onde residia o alvo principal, Takeda Minori estava vestido com um uniforme militar extravagante. A maioria, se não todas, as medalhas que foram fixadas em seu peito foram criadas e concedidas ao homem por ele mesmo. Antes do golpe de estado de Shiba, ele era um general de baixo escalão, que mal conseguiu subir na hierarquia militar de Itami por meio de sua posição como chefe do clã Takeda. Ele estava entre os poucos generais e oficiais de alto escalão que restaram no que restou da antiga estrutura militar de Itami, que foi um dos primeiros a se declarar imperador após o declínio mental de Shiba. Atualmente, o homem estava posando para um pintor, que fez o possível para criar um retrato do homem no estilo de arte alemão. No entanto, como Itami nunca promoveu verdadeiramente os avanços das artes, suas habilidades eram incrivelmente deficientes e não chegavam nem perto do fotorrealismo. Ainda assim, o pintor fez o possível para imitar o estilo estrangeiro e, quando terminou, parecia bastante nervoso ao entregar a peça ao homem que havia encomendado. Takeda, que esperava uma obra-prima comparável à pintura de Berengário pendurada no antigo quarto de Itami, ficou bastante furioso quando contemplou a má qualidade de seu próprio retrato e foi rápido em castigar o pintor como um patife. Você chama isso de retrato? Que merda é essa? Isso não se parece nada comigo. Como você pode se referir a si mesmo como um artista quando é incapaz de fazer uma pintura como as que são tão comuns no Reich? A voz do pintor tremeu quando ele falou em sua defesa. Sua Majestade, no entanto, antes que ele pudesse completar sua frase, as janelas de vidro quebraram e um objeto peculiar voou para dentro da sala pelo lado de fora. Uma fumaça branca apareceu na sala, pois Takeda e todos os outros que habitavam a sala começaram a ter dificuldade para respirar. No momento seguinte, os sons de armas disparando por todo o palácio puderam ser ouvidos, enquanto Takeda forçava sua saída da sala em busca de ar fresco. No entanto, o que o esperava era uma grande névoa, já que qualquer névoa que assolasse seus aposentos pessoais parecia estar presente em todo o edifício. Eventualmente, Takeda caiu de mãos e joelhos enquanto lutava para rastejar pelos corredores. Os clarões dos canos dos fuzis de assalto disparando seus projéteis eram visíveis logo abaixo no corredor, mas o Senhor da Guerra não conseguia encontrar forças em seu corpo para correr na outra direção. Em vez disso, ele caiu, como um saco de batatas, e engasgou em busca de ar. No momento seguinte, um grupo de homens vestidos com camuflados pretos e máscaras de gás entrou na sala, onde viram seu alvo caído no chão, lutando para respirar. Uma voz em um idioma que Takeda sabia ser alemão irrompeu por trás da máscara de gás preta. Este é o nosso alvo. Embora Takeda não pudesse entender o que esses homens estavam dizendo, ele não precisava entender para saber que a sua vida estava perdida. Pois no minuto seguinte, um dos soldados abriu caminho para frente e apontou sua pistola carregada para a cabeça do Senhor da Guerra. No momento seguinte, ele puxou o gatilho,
enviando o homem que seria o imperador para a vida após a morte antes mesmo de ter a chance de consolidar seu governo. Andreas então guardou sua arma no coldre antes de dar novas ordens à sua unidade. Entre em contato e informe ao alto comando que a cidade de Yanquil está protegida e o alvo eliminado. Cabe aos nossos superiores como responderemos a partir daqui. Os soldados fizeram exatamente o que foram ordenados a fazer e, em poucos momentos, o operador de comunicação falou. Parece que nossas ordens são para manter a cidade até que os reforços cheguem. Um suspiro pesado escapou dos lábios de Andreas, enquanto ele tirava a máscara de gás. A essa altura, o gás lacrimogêneo havia se dispersado e ele estava livre para respirar ar fresco. Ele olhou para a lua do lado de fora das janelas e murmurou algo baixinho brevemente antes de dar ordens adicionais. Eu imaginei. Tudo bem, rapazes, eu quero este palácio fortificado caso algum outro senhor da guerra envie seu exército para tomar o palácio. Não podemos defender a cidade inteira, mas podemos tornar a vida de quem decidir se aproximar o palácio. Oh, e enquanto você está nisso, tome algumas daquelas pílulas que você recebeu. Nós vamos ficar aqui a noite toda. As pílulas a que Andreas se referia eram os comprimidos de metanfetamina, que eram comumente entregues aos soldados alemães. Assim, depois de tomar uma dose saudável, os Sturmkommandos estavam ligados às guerras enquanto observavam e esperavam pelos movimentos do inimigo. Claro, o resto dos senhores da guerra já estavam preocupados em defender suas próprias casas e, assim, quando amanheceu no dia seguinte, reforços significativos chegaram a Yanquil, permitindo que esses operadores especiais se posicionassem em outra região. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.